Olá pessoal, em primeiro lugar meus sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos no acidente aéreo, com a equipe ali da Chapecoense, né, e os demais que estavam acompanhando, repórteres e outros, e realmente só Deus para consolar a cada um de vocês. E vendo as reportagens, vendo o real motivo que levou o acidente, que foi a falta de combustível, eu estava até acompanhando, esperando para a gente ver, e eu vendo a razão que levou essa trágica situação, esse trágico acidente, a gente vê que o único motivo, eu queria mostrar para vocês dentro da Bíblia, o motivo que leva todas as pessoas a passarem por situações complicadas e difíceis, o motivo que levam pessoas a sofrerem, outros sofrerem por causa da decisão de alguns. E o texto bíblico é bem claro, em 1 Timóteo no capítulo 6, no versículo 9 e no versículo 10 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, a gente vê que a empresa de aviação, ela já vinha numa prática corriqueira de estar ali voando no limite, sabendo que pelas normas isso não poderia ocorrer, mas estava sempre trabalhando dessa forma, visando o quê? Um pouco mais de lucro, visando um pouco mais de dinheiro, visando ficar um pouco mais rico, querendo tirar proveito, e aquela característica da pessoa de repente ser esperta, né, se aproveitar de alguma situação. E isso não é, infelizmente não é só com essa empresa, com esse, infelizmente, o piloto que também veio a falecer, não é somente com ele, mas é em toda a sociedade. O grande problema das pessoas é a ganância, o grande problema das pessoas é o desejo de querer ficar rico e desenfreado, como o próprio texto está dizendo aqui. Cai em tentação, cai em armadilhas, né, através dos seus desejos descontrolados, nocivos, perigosos, que levam homens a mergulharem em ruínas e na destruição. E a questão é que quem vai ficar com o maior prejuízo não é quem comete o ato. Quem vai ficar com o maior prejuízo é quem sofre a situação por causa de pessoas obcecadas, doentes por dinheiro. A ganância é o motivo da corrupção no nosso país. Está aí. Se não houvesse esse desejo maluco, pessoas que recebem salários bons, altos, ainda recebem ajudas de custos, assim, coisas absurdas, mas não é o suficiente. Ele quer um pouco mais, e aí vem o quê? Roubam, desviam dinheiro. E aí o quê? Ganância. Nós vamos ver todo tipo de fraude, todo tipo de situação. Nós vemos isso, tem gente que é tão louca ao ponto de a gente ver de empresários de falsificarem remédios. Para quê? Para ter mais lucro, colocarem eu lembro de uma reportagem de uma empresa que era um remédio para problema cardíaco e era farinha de trigo prensada ali e embalada, né, e vendida como um remédio. Então as pessoas chegam a tirar a vida de outros para poder ficar mais ricos. As pessoas dão fraude no INSS porque querem ficar mais ricos. Aí a gente pode falar assim, os já poderosos, os já ricos, né, querem mais dinheiro, e é verdade, mas os pobres não são diferentes, eles estão na mesma situação, na mesma condição e também querem ficar ricos. A gente vê que as pessoas dão fraude no seguro-desemprego, por exemplo, elas são dispensadas da empresa e depois de ter sido dispensada, se ela arruma um emprego logo em seguida, ela normalmente pede para o patrão, o atual patrão, não registrarem para que ela possa ainda receber o seguro, sabendo que o mesmo é só para quem está desempregado, recebeu, arrumou um outro emprego, o benefício corta. Isso é o que? Fraude, desejo de ficar rico, de se aproveitar da situação, de tirar dinheiro. A gente vê pessoas fraudando Bolsa Família, pessoas que trabalham como autônomas, não tem registro de carteira, não tem como comprovar sua renda, vão lá, declaram que tem a sua pobreza, a sua dificuldade e recebem o Bolsa Família, e outros com toda certeza ficam à mercê de não conseguir receber, mas tem gente que está recebendo. Nós vemos por que tem pessoas que vendem drogas? Porque querem ficar ricos. As pessoas que roubam, que assassinam, querem ficar ricos, querem ganhar dinheiro de uma forma muito fácil. Tudo isso por causa do quê? Da ganância. Esse é o real motivo de toda a tragédia. Esse é o real motivo da tristeza das famílias. Por exemplo, o que roubou, quem vai sofrer é a pessoa que foi roubada, é a pessoa que foi lesada, que vai ter que pagar de repente contas absurdas porque levaram os
seu bem, que tá, o seu carro, vou dando um exemplo aqui de um carro, que ainda está pagando e vai viver o resto ali, anos, muitos como fazem os brasileiros, pessoas nós que somos pobres, financiamos os carros em 48, em 60 vezes e vão estar ali pagando, por quê? Porque alguém foi lá, por ganância, roubou. Fraude e mais fraude, ganância, puramente a ganância. Olha o que diz o versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. E aí, a razão de toda essa destruição, dessa desgraça, é o amor ao dinheiro. A pessoa vai tentar dar um jeitinho, vai dar certo, vai fazendo isso corriqueiramente. E aí, quem é que sofre? São os demais. Então, eu quero deixar bem claro, a palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela deixa bem claro que nós temos que ser honestos. Vocês que estão assistindo esse vídeo, sejam honestos, sejam sinceros com as pessoas, não fraudem ninguém, não passem a perna em ninguém. Você que tem um carro, por exemplo, aí você quer passar o carro para frente, você sabe que o carro está com problema, e você quer passar o carro antes que ele estoure na sua mão, e alguns ainda dão graças a Deus porque, olha, não estourou comigo, isso é fraude. Não há problema de você vender o carro com problema. Você vende e fala, olha, tá com esse problema, você vai perdendo o valor, mas está agindo corretamente. Há problema em você vender e não falar nada, ficar quietinho, ainda dá graças a Deus que conseguiu se livrar do problema. Esse é o grande problema da nossa sociedade como um todo. Agora olha só, olha o que a Bíblia diz ainda em 1 Timóteo no capítulo 6, ó. No capítulo 6, versículo 7, ó. Nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Nada trouxemos para este mundo, nada nós vamos levar. Por isso, tendo com o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Está aqui a palavra. Temos que simplesmente estar satisfeito com aquilo que o Senhor nos tem dado. Ficar rico não é o problema. Mas desde que você fique rico honestamente, desde que você fique rico com o seu trabalho, mas quando você passa a perna em alguém para poder ficar rico, isso é fraude, isso é pecado, isso é errado. E todos que fazem isso, olha o que eu estou dizendo, todos que fazem isso, todos que subiram na vida fraudando alguém, você pode ter certeza, você vai comparecer diante de Deus e vai ser julgado por causa disso. E não precisa dizer qual vai ser a sentença, né, da sua ação. Não precisa dizer qual é a sua sentença. Arrependa-se. E outra, entenda isso no nome de Jesus Cristo. Deus quer que nós sejamos honestos. A nossa sociedade vive da forma como vive porque as pessoas não querem ser honestas. O quantas pessoas que eu escuto do meu convívio do dia a dia que reclamam da nossa situação, da nossa política. E a pessoa diz assim, mas se me surgir uma oportunidade para me ganhar um dinheirinho, é claro que eu vou pegar. Corrupto, ladrão, da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Então entenda, no nome de Jesus, seja honesto, trabalhe, se esforce, invista, faça o que você tiver que fazer e que fique rico, mas que faça de uma forma correta. Agora, todos aqueles que querem ficar ricos vão trazer prejuízo para outras pessoas. Pessoas vão sofrer por causa de gananciosos, por causa de pessoas avarentas, por causa das pessoas amantes do dinheiro. É isso que vai ocorrer. E eu quero deixar bem claro aqui e quero ao mesmo tempo parabenizar todos que demonstraram a sua solidariedade. A gente vê, como nós vimos na reportagem lá na Colômbia, a forma como os torcedores de lá agiram mediante essa situação. Nesse momento a gente vai para Romanos no capítulo 12, no versículo 15, onde diz alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, nesse sentido, as pessoas se compadeceram, as pessoas se solidarizaram com essa situação. Então, eu quero, nesse sentido, dizer que verdadeiramente isso é uma forma de consolo, isso é uma forma de carinho, isso é uma forma de que todo brasileiro está demonstrando ali a sua compaixão para com as famílias que passaram por essa situação. Então isso realmente é um ato muito bom, eu sei que isso tem trazido consolo. E realmente só Deus para poder estar confortando toda a família. Eu quero aproveitar, eu quero parabenizar também, a gente vê os times de futebol que estão prestando as suas homenagens, mas eu quero aproveitar o ensejo e dizer para todos os torcedores de todos os times,
que a gente pare com as loucuras de brigar, de matar por causa de um time. Pessoas têm uma rivalidade tão grande, uma rivalidade, claro, idiota, e as pessoas acabam se matando, né, porque o outro questionou nos dias de jogos, o outro foi lá, né, a pessoa se transforma. E é interessante que a gente vê que dentro das famílias, e eu conheço famílias que o marido é corintiano e a mulher torce para o São Paulo, o marido é palmeirense e a mulher torce para o Corinthians, ou a mulher é corintiana, o marido é palmeirense, e aí tá tudo bem, conversam e tal, mas quando a pessoa vai pro estádio, a pessoa se transforma e chega lá, ela quer matar o outro, porque torce pro time rival. Então isso é um absurdo. Eu sei que é uma situação difícil, mas que infelizmente as pessoas possam entender que nós não devemos agir dessa forma. É uma coisa você torcer, uma coisa é você realmente estar ali até brincando, zombando um com o outro ali na hora da torcida, é normal, natural, mas não ao ponto de se matarem. O que é interessante é que as pessoas convivem com outras pessoas de outros times, convivem com elas no serviço, convivem com elas na família numa boa, mas quando vão para o estádio elas se transformam e parece que todo mundo vira inimigo. E que infelizmente essa situação, essa tragédia venha tocar nos corações das pessoas, elas mudem as suas ações. Todos estão apenas com o mesmo propósito neste momento, que é se solidarizando com todas as famílias aí que perderam os seus entes queridos. Que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor conforte o coração de vocês, e eu quero me despedir dizendo, se você concorda com aquilo que eu estou falando aqui, que realmente o motivo de toda a desgraça, da tragédia de toda a sociedade é a ganância, se quiser compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas esse vídeo, e que a gente possa juntos se unir mais e mais e ser honestos, ser pessoas sinceras, ser pessoas francas, ser pessoas que agem de forma corretamente, porque dessa forma nós vamos agradar a Deus e dessa forma nós vamos viver bem um com o outro. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo aí no nome de Jesus. Tchau, tchau.